Doutora Gladys Chama, muito obrigado. Obrigada, Mauri. Gente, eu tenho tantas perguntas para fazer, não é, Cris? Eu também tenho Você vai várias. elucidar todos os problemas que você deixou para trás com seus namorados. Ai, meu Deus. Mauri. Ai, meu Deus. Ela estava na Europa. Vai teve sobrar pra namorado você. em Teve um namorado em Paris, teve um em Milão, depois teve outro Mauri. na Alemanha. Você acha que eu não estou te investigando? Bom, linda desse sabendo jeito deve demais. ter mesmo, né? Bem, vocês me ouviram falar que a doutora Gladys Chama é uma advogada, provavelmente a mais famosa do Brasil na sua área, não, especialista imagina, tem tantos em direito colegas. em direito de família e sucessões. Você atua há muito tempo, não é, Gladys? Quanto tempo? Eu me formei em 82, Mauri. Em Faz 82. 35 anos, 35 anos. 35 anos. A doutora Gladys tem a fama de defender obsessivamente, principalmente as mulheres que são clientes dela, em separações ruidosas. Ela não vai citar o nome de ninguém, evidentemente que ela não vai citar o nome de ninguém, mas poderá nos contar algumas coisas pitorescas que ao longo desse tempo todo devem ter permeado a sua carreira, não é? Mas olha, eu tenho um dado aqui, Gladys, que é assim, que no Brasil, é do IBGE isso aqui, não é, Paula? Do IBGE, que um quarto dos casamentos no Brasil, eles terminam em divórcio, muitos deles praticamente, de uma certa forma, no começo do relacionamento. Isso está aumentando muito o pedido de divórcios. E aqui está, e pelo IBGE, um quarto dos casamentos no Brasil terminam assim muito mais rápido do que estavam terminando. Ninguém mais fica casado hoje por tradição, como na época dos meus pais. Não é isso, a maioria. É que hoje em dia as pessoas são independentes, as mulheres são independentes, elas não vivem mais à mercê do homem, elas não vivem mais dependendo economicamente, na maioria dos casos. Estamos no fim da submissão. Não acho que nem submissão, acho que realmente todas as mulheres hoje em dia querem trabalhar, querem ser alguém, querem se desenvolver. Na maioria dos casos acontece isso. Quando aparece uma jovem no meu escritório que me conta que largou tudo, e ainda acontece também muito isso, para cuidar da família, do filho, eu fico triste por essa pessoa, porque hoje o mundo mudou. Antigamente, nossas mães, nossas avós, elas não tinham essa opção, hoje tem. Mesmo na minha época, quando eu me formei, eram poucas as mulheres. Hoje você vê na faculdade, tem mais mulher que homem. Você vai no tribunal, daqui a pouco você só vai encontrar o juiz a mulher. A mulher realmente... Muitas. Ela se colocou no mercado de trabalho em todas as áreas, né? E na minha é impressionante. Agora, o advogado acaba sendo tem que ser meio psicanalista, meio psicólogo, nessa área, para sim. tentar conciliar as partes, não é? Nessa área, sim. Nessa área, a gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado com o que vai aconselhar, porque você está lidando com famílias, com crianças envolvidas, quer dizer, com sentimentos. Nós não estamos lá para fazer ou terminar um contrato ou celebrar um distrato, não é bem isso. Nós vamos ajudar uma família a começar uma nova fase com os pais separados, os filhos com os pais separados, ou eles próprios, cada um levando a sua vida. Nós temos que direcionar de uma forma, a princípio, tentar direcionar de uma forma pacífica. Quando não tem jeito... Sou solteiro, conheço uma pessoa, essa pessoa acaba frequentando regularmente a minha casa, mais a minha casa do que eu frequente a casa dela. No fim, ela acaba deixando algumas roupas no armário, alguns objetos de uso pessoal no banheiro. Eu quero saber, depois de 3 meses, eu sou solteiro, eu não quero mais a relação. 3 meses, eu falei. 3 meses. Ela pode falar que ela tem uma relação estável comigo? Você sabe que não tem prazo, né? A união estável não tem nenhum prazo estabelecido. O que vai dizer se esse relacionamento realmente tem a característica de união estável é o próprio relacionamento em si. Eu posso me casar com uma pessoa esquecendo a união estável. Eu posso me casar e depois de 3 meses me separar. Eu também posso ter uma união estável com uma pessoa durante 3 meses e decidir que eu não quero mais ficar com ela. 3 meses eu acho muito pouco, mas muito pouco.
Mas se aquela união tiver revestida com as características de um casamento, por exemplo, você faz uma festa, convida os amigos para celebrar a sua união com essa pessoa, o seu namoro com essa pessoa, pode dar uma conotação de casamento. Dá uma Então, conotação de ou de casamento. união estável. Então, Mas se for uma mulher na minha casa, esquecer um não. vestido lá Não, não. e uma escova de dente e cair na sua mão, não é eu estou assim. absolutamente ferrado, Primeiro, é eu preciso isso? te corrigir. Eu não tenho mais clientes mulheres do que homens. Eu tenho os dois. Eu sei disso, eu sei disso. E não é assim também. É claro que se você tem uma namorada, e como a gente comenta, hoje em dia os namoros, eles são íntimos, né? Os namorados viajam juntos, eles podem passar fim de semana, ou mesmo no meio da semana, dormir um na casa do outro. Isso não vai caracterizar a união estável. Mas, se esse relacionamento fica sério, você é reconhecido pela sociedade como um casal. Então, começa a chegar convite de casamento ou correspondências. Isso que eu ia te perguntar. Então, A correspondência. Então. Se ela chega na casa do seu namorado. É isso, ela O teve um que namorado que em Roma. acontece? Peraí que eu vou contar. Para de falar É dos aquele seus namorado em namorados. Roma. Doutora Gazar teve um Entendi. namorado em Ah, Roma. Ela morou... Deixa eu falar, senão ninguém Eu falei que ia sobrar para você. Ela teve um namorado em Roma. E aí, mandou a correspondência dela para casa do cara. A correspondência caracteriza uma união. A correspondência dos dois no mesmo lugar. Ela caracteriza uma união Então, ou não? É assim, é a soma de fatos, não é? Quer dizer, se eu sou dependente, eu tenho um cartão de crédito, por exemplo, sou dependente no cartão de crédito do meu namorado, começo a receber coisa lá, correspondências até de lojas, até correspondências bobas, mas que demonstram que realmente o meu domicílio é naquele lugar, ele pode conseguir, Já sim. é uma prova. Ela pode conseguir, ou ele que vive em união O estável. reconhecimento de união União estável. estável. Porque Então, o você que tem eu- que tomar muito Muito cuidado. cuidado. O que eu aconselho? Se a pessoa não quer que esse relacionamento, depois de algum tempo, nunca 3 meses, acho que 3 meses é um pouco de exagero, mas se a pessoa realmente quer manter aquele namoro por algum bom tempo, por longo tempo, ela pode tomar algumas precauções. Mas eu tenho notícias que as pessoas, quando começam a namorar, especialmente pessoas de famílias muito ricas, de muitos bens, elas estão fazendo contrato para namorar. Naturalmente, Então. a sua banca de advocacia já deve ter sido procurada. Vou começar a namorar com a Cris. Vamos fazer um contrato aí que eu não quero saber. Eu sou muito procurada por isso, com essas suas dúvidas. Eu acho que todos os dias eu recebo o telefonema de alguém me perguntando, olha, meu filho está namorando, eu estou preocupada, já faz algum tempo, ou da própria pessoa, olha, eu estou namorando, mas eu não quero que seja união estável, o que eu devo fazer? Eu aconselho a fazer uma escritura de declaração, que alguns chamam de contrato de namoro, eu nem acho que é contrato de namoro, acho que é uma escritura de declaração onde as pessoas, os dois, vão assinar dizendo que a intenção daquele relacionamento não é que seja uma união estável, que eles querem namorar, viajar, dormir juntos muitas vezes. Aí mas pode esquecer o vestido lá, que não tem problema. Então, esse contrato de namoro, essa escritura, tem alguns tribunais que entendem que não são válidos, porque eles acham que naquele momento do contrato de namoro ou da escritura, a situação era aquela, mas depois de vários anos pode ter se solidificado uma outra relação. É verdade. Então, quando eu faço as escrituras, eu costumo deixar algumas regras estipuladas, né, estabelecidas entre eles, no qual eles vão dizer, olha, nós temos plena consciência que para que isso seja considerado uma união estável, nós temos que fazer um contrato, que enquanto não houver esse contrato, é namoro. Quer dizer, a gente tem umas regrinhas para tentar minimizar o risco. Doutora Gladys, nas relações homoafetivas, cabe as mesmas leis dos casais héteros ou é uma coisa diferente? Não. Hoje em dia, os direitos e deveres são idênticos. Você pode contratar uma união estável, você pode destratar, você pode... Tudo que um casal hétero faz, tem direito ou dever, o homoafetivo também tem. E essa foi uma conquista deles, né? Nos últimos anos, realmente, até casamento pode ser feito entre as duas pessoas do mesmo sexo.
Agora, na hora da separação, é a mesma coisa. É a né? mesma coisa. Eles podem Direitos- adotar direitos crianças, e quer deveres, dizer, direitos e deveres tudo igual. idênticos. Foi uma conquista bastante significativa, porque eles sofreram muito durante muitos anos para conseguir essa vitória. Eu acho uma vitória. Você teve alguma relação com um gay fora do Brasil? Ah, Mauri! Eu não sou tão moderna assim, né, Mauri? Ué, por que não? Doutora Gladys, agora, vou falar um pouquinho dessa história de guarda compartilhada. Tem uma separação, guarda compartilhada dos filhos. É uma coisa. A tendência do juiz sempre é mais proteger a mulher. A minha opinião. Por que o juiz protege a mulher? Porque a mulher realmente é mais capacitada para criar um filho. Na minha opinião. Nem sempre, eu sei, há exceções. Mas qual é a sua opinião dessa guarda compartilhada dos filhos? Todo mundo sabe que é guarda compartilhada. Eu fico uma semana, a outra semana fica, não é? Na verdade, não é nem isso. A guarda compartilhada, ela pode ser exercida até por pais morando em cidades diferentes. É? É. Isso que você falou é guarda alternada. Essa guarda alternada eu sou contra, acho que todo o judiciário, a maioria dos juízes é contra, porque deixar a criança cada semana com um pai, psicologicamente falando, entende-se que não é muito bom. Fica sem vínculo. Agora, né? é sem vínculo, fica sem aquela rotina, eu não sei, a guarda alternada não me parece boa. Agora, a compartilhada, eu acho que é um regime Como é que ideal. é? Qual é a diferença? A compartilhada, os pais que exercem essa guarda, eles têm que tomar as decisões todas conjuntas. Então, quer dizer, se quer mudar de escola, quem tem a guarda unilateral pode decidir e aquele que não tem a guarda unilateral, se não tiver de acordo com essa mudança, tem que procurar o judiciário, tem que mostrar por que não está de acordo. Quando você tem a guarda compartilhada, o correto é que ambos decidam. Então, por exemplo, se vai uma pessoa na escola, olha, eu quero matricular meu filho aqui. A senhora tem a guarda? Não, é compartilhada. O seu marido concorda? Ou o seu ex-marido concorda? Não sei. Então, a escola pode não matricular, porque ambos deveriam estar lá. Quer dizer, dá mais direitos de opinar em todas as coisas Mas quando o relevantes. casal continua o seu conflito separado, a tendência é a mãe fazer a caveira do pai para o filho e o pai fazer a caveira da mãe. Então fica aqueles ficam se esgrimando e a cabeça da criança pira. Por isso que no naturalmente. começo da entrevista, a primeira coisa que eu falei é que nós, advogados dessa área, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando de crianças, de seres humanos que podem ter sequelas irreparáveis. Agora, a guarda unilateral, às vezes, é usada de forma equivocada e errada por aquele genitor que a detém. Porque ele começa a usar a criança contra o outro que não tem a guarda, como se aquela criança fosse propriedade daquele que tem a guarda unilateral. Então, isso é um perigo também. Porque por que deixar algum genitor de fora? Eu sou favorável à guarda compartilhada. Agora, cada caso é um caso. Se existe uma briga ferrenha entre ambos, eles não têm diálogo nem para saber qual é o suco predileto da criança, não dá para ter guarda compartilhada. E os avós? Os avós têm o direito também? Os avós têm o direito também. Os De- avós têm de- o direito de visitar os filhos. Então, De existem... ambas as partes. De do ambas as casal. partes. Existem alguns casos, sim, que um dos pais é relapso ou não está querendo ver o filho e a mãe não deixa os avós paternos verem os filhos. É claro que eles vão procurar a justiça e é conferido a eles um direito de visita, sim. Eu imagino, não é, Cris, doutora Gladys, como ela deve ter muitos 1000 casos. São mais de 20 anos. 35. 35. 35 anos, Eu 3 pensei que décadas. você fosse falar que não parece, eu já estava feliz. Parece mesmo. Não parece, não. Vamos falar o que a gente queria falar? Então, eu- A doutora Gladys é uma linda mulher. Pronto. Obrigada. Além E não de ser- parece que foi formada desde 82. Desde quando? 82. Você é formada 35. desde 82? Nossa. Agora as pessoas costumam aumentar para poder dizer como você está bem. Brincadeira. Tá linda. Mas eu não minto idade justamente para isso. Eu não posso falar que eu tenho 10 anos a menos, que vão pensar, mas que horror, coitado. Gladys, você foi quem fez um ajuste aí de um casal muito famoso
e com muito dinheiro, que ele pagava uma pensão bastante alta. E aí, como é que foi essa história? Quem quis reduzir? Você conseguiu a redução da pensão? Então, Amaury, esse caso que você está falando é um caso, eu já sei qual é o caso, eu não posso falar nomes, mas a redução da pensão se dá por alguns motivos. E no fim, quer dizer, essa pensão perdurou durante um tempo, Quer dizer, mas no fim, o homem da o relação homem teve que queria pagar uma pagar pensão. menos para a mulher da qual se separou? Na verdade, não pagar nada, porque Ele não queria pagar nada? hoje os Mas tribunais. consta que ele pagava 350 mil reais por aí. Não, eu tive alguns casos com valores elevadíssimos, mas não é isso. Hoje o tribunal, a tendência é não dar uma pensão vitalícia para a mulher. Então, se a mulher tem capacidade, se a mulher tem patrimônio, ela tem que voltar ao mercado de trabalho. A tendência é essa do tribunal. Agora, como cada caso é um caso, e se a pessoa é mais velha, se a pessoa é jovem, é muito difícil segurar essa pensão por muito tempo. A pessoa... Entendi. Então, agora, essa que você me falou, Não, o que eu fiquei sabendo é assim. Queria a redução, comprou um carrão de quase $1 milhão, aí falou, pô, mas não está querendo pagar, está querendo reduzir, compra um carro de $1 milhão, não é isso? Como é que compra um carro e está na falando que não tem verdade, dinheiro? é assim, nesse caso não comprou, é que tinha um carrão. Mas, Ai, que mas vantagem. até o juiz foi engraçado, ele me falou, mas seu cliente tem um carro desse e não pode pagar pensão? Eu respondi para o juiz o seguinte, eu falei, eu nunca disse que ele era pobre, eu só disse que a outra parte não precisa tudo isso. E que a outra parte pode trabalhar e se restabelecer, que a outra parte tem patrimônio. Quer dizer, quando o cliente é muito rico, notoriamente rico, a estratégia não é dizer que ele é pobre ou não pode, é mostrar que a outra parte não necessita. Quando você pede uma pensão, quais são os critérios usados? É o patrimônio que a pessoa tem? É a rentabilidade que ela tem? Como é que é feito isso? Estão pobres leigos aqui perguntando. Na verdade, é o estilo de vida, é o nível de vida da pessoa. Porque hoje em dia muita gente não tem nada no nome próprio. Às vezes tem empresas em nome de outras pessoas. Isso acontece muito, até para lesar o companheiro, ou a companheira, o marido, a esposa, porque hoje em dia não é só o homem que é o provedor, hoje em dia muitas mulheres são provedoras também. O mundo mudou. Muito. Muito. Como? Então, muitas mulheres são provedoras no casal. Muitas, por incrível que pareça. Agora, me disseram também que já aconteceu no... Você quer falar? Fala. Eu tenho Fala. uma Pode pergunta. falar, Cris. Pode falar, Cris. É uma pergunta até um pouco engraçada, mas existem brigas por cachorros nos casais? Quem vai ficar com o cachorro, é Quem isso? vai ficar com o cachorro? Existem brigas por cachorro e muitas vezes a gente pede que o juiz determine com quem vai ficar o cachorro, ou pelo menos, entre aspas, né, direito de visitas. Exatamente. Ao cachorro. Porque Ao eu vou dizer cachorro. uma coisa, quem gosta de animal se apega muito. É claro. É um é. segundo Animais filho, são é. como filhos, então é muito triste a pessoa se separar e aí aquele cachorrinho que você criou, quer dizer, para quem não gosta deve achar engraçado. Às vezes até tem muito dinheiro, mas o problema é o cachorro. Às vezes o problema é um par de óculos ou uma caneta, é impressionante. Que Por coisa. quê, Mauri? Por quê? Porque a gente está lidando com o psicológico das pessoas. Claro. Eu já cheguei a mandar clientes do meu escritório embora porque não aceitaram um acordo que eu reputava ótimo. Então eu falava assim, olha, na justiça eu não vou conseguir mais do que isso. Então, se eu continuar advogando para você, eu não estou sendo ética. Eu tenho que te mostrar que esse acordo está bom. Ah, mas eu não quero acordo nenhum. Na verdade, eu não quero acordo mesmo. Vamos continuar brigando. Então, a gente briga sem objetivo. Por quê? É o psicológico. A pessoa não quer cortar aquele vínculo. Claro. Entendeu? Porque São se você outros tem, fatores em atuação. se você não é? tem um acordo que é bom e que na justiça talvez você não consiga melhor, por que não? Mas porque vira, eu acho que uma coisa muito no pessoal da pessoa, né? Então, E às vezes, você sabe, é curioso que muitas vezes, para muitos clientes, aquele é o único objetivo na vida. Então, pessoas esquecem da própria vida para pensar só naquele processo. Claro. E isso é muito triste. Você deve ter casos também Não, divertidos às e vezes pitorescos lá. tem, mas às vezes, por exemplo, estamos numa briga de ação de alimentos. Vem a cliente, ai,
meu namorado, ou minha amiga, ou minha mãe me convidou para ir para o namorado, não, porque senão ela ia perder os alimentos. Mas minha amiga me convidou para ir para a Europa. Posso ir? Eu não vou gastar nada, mas o que o juiz vai pensar? Eu falei, olha, vá para a Europa, porque você não vai deixar de viver a vida só em função do processo, senão você vai enlouquecer. Vai para a Europa e a gente mostra que você foi com a amiga. Quer dizer, eu não acho que a pessoa tem que viver só o processo. Acho que todo mundo que se separa tem que ir num psicólogo, tem que aprender a viver sozinho e a cortar aquele vínculo. Tem que Muita gente não reconstruir consegue. uma vida, Muita né? gente não consegue. Conte um caso pitoresco aí, não precisa, não quero nomes, eu sei que é antiético falar os nomes, mas deve ter coisa divertida que você atravessou, ou coisas, enfim, relevantes, para se contar num Vou te programa contar de meu televisão. primeiro, vou contar para vocês meu primeiro caso. Eu nem tinha meu escritório, ainda trabalhava no escritório bacana, foi o único escritório que eu trabalhei, depois eu abri esse meu. Chegou um cliente, o caso era meio ruim, advogada nova, me deram o caso. Então, peguei o caso feliz da vida, meu primeiro caso. Veio um senhor e falou assim, olha, tem aqui uma investigação de paternidade de uma fulana, nem existia esse exame de DNA ainda, era o HLA, então se a gente conseguisse não fazer, porque hoje não tem jeito. E eu nunca saí, eu saí 2 vezes com essa fulana, e agora ela está dizendo que o filho é meu. Mas ela é uma alpinista social, porque pode olhar no distribuidor do fórum, era São Bernardo do Campo. Ela tem mais 2 investigações de paternidade contra 2 outros homens. Ela é uma louca, de outros filhos. E falou mal dela, e eu acreditei na história, porque eu vi no distribuidor que ela tinha mesmo. Então eu achei a mulher uma louca. Mas o senhor nunca saiu com ela? 1 ou 2 vezes no máximo. Então eu fiz lá toda a minha defesa, falando, bom, defesa boa de fazer, né? A mulher deve ser uma louca mesmo. Vem a réplica. Eu contestei a ação dela, veio a réplica. Ele tinha saído durante 3, 4 anos com ela. Tinha saído? Durante 3, 4 anos com ela, assiduamente. Mas isso você foi Ele descobrir reduziu. depois. Porque ela entrou com a petição com o cartão do namoro, do Ele Natal, reduziu o pra 3, 4 presente. vezes. 1 ou 2. Eu chamei ele na minha sala e falei, meu senhor, o senhor não pode fazer isso comigo e nem com o senhor. O que eu vou falar para o juiz? Foi meu primeiro caso, ainda falei para ele. O juiz vai desacreditar de todos os meus outros processos, porque eu falei com tanta veemência, porque ele tinha tanta certeza naquele momento. Então eu cheguei à conclusão que alguns clientes mentem. Olha aqui. E isso é um perigo. Você falou de investigação de paternidade. O teste de DNA é definitivo? É definitivo. Definitivo? Não É tem, definitivo. Não tem Agora, defesa. não tem algumas defesas. Por exemplo, Vamos dar 99%. a defesa é você tentar não fazer. Se você tem alguma dúvida, você pode tentar não fazer, ou se você se sente ultrajado. Outro dia entraram, eu não vou dizer o nome, mas é uma pessoa muito famosa no Brasil inteiro, entraram com investigação de paternidade contra essa pessoa, dizendo, olha, minha mãe foi empregada na casa do pai dele, e aí esse menino abusou da minha mãe. E nasci. Mas ela só contou isso na petição. Então, meu cliente me procurou e eu falei, você não vai fazer o exame, nem por cima do meu cadáver. Eu vou defender, dizer que ela é uma maluca. Quer dizer, amanhã entro eu dizendo que sou filha de uma pessoa famosa, essa pessoa, só porque eu aleguei isso, eu sou obrigada a fazer. Porque aí qualquer um pode alegar. Senão, qualquer um pode alegar. Mas está muito perigoso, porque se o juiz acha que você está se negando, ele pode dar a presunção. Ele pode presumir que você é o pai, que aquele cliente que está se negando a fazer o exame. Então, é um perigo isso. Quando uma pessoa entra com investigação de paternidade, uma mulher contra um homem, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ações, porque se começa a negar a fazer o exame, o juiz pode ir lá, tem uma súmula, dizendo que a negativa do pretenso pai, do suposto pai, pode gerar a certeza de paternidade. Acabou, no que pena. Tem mais alguma coisa que a gente deixou Adorei de fora vir aqui. aqui? Desculpa minha rouquidão, gente. Eu estou Não, rouca você tá hoje. ótimo. Eu Tá com a voz ótima. tô rouca. Vou presenteá-la do meu parceiro Sidney Oliveira, vitaminas da Ultrafarma, Ai, algumas das quais, da linha Sidney Oliveira, com a aprovação do FDA americano. olha feito que eu lá sou e vem pra cá. vaidosa e quero ficar jovem, hein? Olha que eu vou uma tomar. pessoa muito jovem. Obrigada, Só Maurício. para encerrar, nós deixamos de fora desse universo que a gente resolveu abordar, convidando-a
nós deixamos de fora algum aspecto importante, porque eu e a Cris, a gente, né, estamos meio... A gente tem uma visão panorâmica, mas muito do alto. Olha, agora eu não me lembro, mas se eu lembrar, eu vou adorar voltar aqui, que eu adorei essa entrevista com vocês. Obrigada. É mais mulheres ou mais homens? No seu É escritório? meio a meio. Muito bem, muito obrigado. A Gladys Chama. Obrigada, Foi Mauri. muito Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. interessante. Eu me elucidei de um monte de dúvidas. Tenho certeza que a Cris também. O dia que eu precisar, Eu espero que você não precise eu também. Mas, né, Ela tem 5 casos, um Qualquer em cada coisa. país. a Mauri, E tem para muito com dinheiro. isso. Pode tomar o dinheiro dela. Gladys Chama, especial para vocês.